A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Estarei trazendo a palavra do Senhor Deus dos Exércitos para a nossa meditação. A palavra está no livro de Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, uma chuva seródia que rega a terra. Amém, amados? Irmãos, certamente Deus é aquele que devemos procurar, conhecer. A palavra está fazendo um convite: vem, tornemos ao Senhor. Quantos de nós, amados, já vivemos momentos de grande comunhão com Deus e estávamos sendo abençoados pela graça do Espírito Santo, pela chuva seródia da presença de Deus, mas em um dado momento perdemos o foco da nossa fé em Cristo Jesus e naufragamos na nossa fé. Como muitos no passado naufragaram, e podemos citar em especial o naufrágio da fé do país de Judá, do povo judeu, na época em que o rei Nabucodonosor levou aquele povo cativo por 70 anos, como consequência do pecado e da falta da sinceridade do povo israelita em buscar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu conhecimento e com toda a sua alma. Muitos irmãos nossos que estão no Brasil e no mundo se encontram como aquele povo de Judá, naufragando da fé, se voltou para o pecado, deixou o Deus de Israel, a videira verdadeira, abandonou a árvore da vida, mas está passando por momentos de angústia, de tristeza. Mas a Bíblia dá um ultimato nesta palavra, no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 1. Voltemos-nos para o Senhor, porque Ele mesmo fez a ferida, Ele mesmo a sarará. Voltemos para o Senhor, que no segundo dia nos dará vida e no terceiro dia nos ressuscitará. É um grande convite de Deus para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Voltemos para o Senhor e busquemos a sua fidelidade, porque a Bíblia diz que quando um homem se arrepende e pede perdão e deixa o pecado, esse alcança misericórdia diante de Deus e Deus o levanta e o honra. Amados, nós precisamos e necessitamos da presença de Deus. Não há como, irmãos, um homem de Deus permanecer sem a comunhão do Espírito Santo. Não há como nós vencermos sem a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor Jesus Cristo disse: vós não podeis fazer coisa nenhuma sem mim. Mas o ramo de si mesmo não pode dar fruto. Para que o ramo dê fruto, é necessário que ele esteja na videira. Nós, amados, somos os ramos. Pode, porventura, um ramo abandonar a videira? Pode, porventura, um ramo dizer para a videira: não quero mais fazer parte de ti, ó árvore? Mas muitos cristãos têm abandonado a videira. Muitos cristãos têm abandonado a comunhão com o Senhor. Mas nesta noite, Deus está dando um ultimato: voltemos para o Senhor,
porque ele fez a ferida, ele a sarará. Amados, qual é melhor? Desfrutar do benefício da presença de Deus e de suas bênçãos, ou viver uma vida sem a presença de Deus, sem as promessas de Deus, sem usufruir da presença gloriosa do nosso Deus, de um Deus que faz milagre. Porque a palavra de Deus diz que nunca se ouviu falar de outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantas vezes você diz, eu conheço Deus, eu estou esperando em Deus, mas seu comportamento não muda. E você quer que Deus trabalhe por você. Realmente a sua vida está conforme o Evangelho de Cristo? Porque a Bíblia nos convida a crescer em conhecimento e a crescer em conhecer o nosso Deus. A palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer quem? O seu, prossigamos e conheçamos o Senhor. Amados, aquele que quer usufruir da vida que há em Deus, do rio da água da vida, da presença poderosa do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não pode se dar o prazer de desviar o seu olhar, os seus pensamentos, as suas convicções daquele que é o foco, que é Jesus. Existem milhões de promessas de Deus na palavra dele para o seu povo. Mas é para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que estão na videira. Agora, veja bem, Deus quer cumprir todas as promessas e quer mudar a história. Mas Deus espera que o ser humano entre na posição de filho, na posição de filha, na posição de servo e de serva. Deus não é bobo. Ele está aguardando o seu compromisso. É como dizer o que está escrito em João, capítulo 5, versículo de número 39 e 40, que diz, vós examinais as Escrituras, que julgas ter nela a vida eterna. E diz assim, e são elas que testificam de mim. Todos nós que aceitamos Jesus, aceitamos pelo fato de gostaríamos de ser salvos. Não queremos ir para o fogo do inferno, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, onde tem ranger de dente de dia e de noite, e choro, e muitas almas em desespero. Todos nós aceitamos Jesus como Salvador, para um dia morarmos com Jesus. Para isso é necessário nos voltarmos para Ele. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não está brincando, não é uma brincadeira. Não, ele está falando, negue-se a si mesmo. Eu não sei o que é que te impede de prosseguir na sua fé. É necessário você negar o seu eu. É necessário você negar a si mesmo. É necessário entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, você apenas é um ramo, mas o ramo só dá fruto, só prospera quando está na videira que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro, amado. Jesus Cristo é o foco da nossa salvação. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos veste, é Ele que nos calça, é Ele que nos dá saúde. Oxamangaçu yendes neve achalabasheia.
Amados, acorda, enquanto é tempo. Deus está chamando um novo tempo, uma nova jornada. Já estamos na última hora. É momento do derramamento do Espírito Santo. É o tempo do cumprimento da promessa. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito. O que está escrito, amado? E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e vossos anciãos sonharão. E naqueles dias derramarei também do meu Espírito sobre o escravo e sobre a escrava. E haverá sinais no céu, fogo e fumaça. A lua se transformará em sangue e o sol em trevas. Mas no monte de Sião haverá salvação para todo aquele que chamar pelo meu nome. Ele está dizendo, se você chamar pelo nome dele, ele está disposto a te ouvir. É momento de você entrar na presença de Deus, é momento de se voltar para Deus. Você vivia uma comunhão com Deus, uma intimidade, um relacionamento. E muitas vezes você almejou no seu coração que você receberia uma chuva seródia e temporã do Espírito Santo nesse período dessa promessa. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O tempo chegou e você está disperso. É momento de se voltar para Deus. É momento de você tirar um tempo de comunhão com Deus. É tempo de buscar a Deus. O avivamento está à porta. Vos achegai aos pés de Cristo. Aproximai-vos da cruz. Ela não é para ser símbolo de maldição, mas é símbolo de onde Jesus Cristo transforma maldição em bênção. É símbolo de vitória na vida do cristão. Por isso, amados, temos que fazer o que Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você tomar a sua cruz, negar a si mesmo e começar a seguir Jesus, te prepara para ver os grandes milagres, para ver os prodígios, os sinais, a maravilha e a poderosa presença de Deus. Amado, o Deus de Abraão está fazendo um grande convite. Se aproxime do Senhor, entregue-se a Ele, deixe de lutar. Não há vitória em lutar contra a vontade de Deus. A história já conta o resultado daqueles que lutaram contra Deus. Podemos pegar o exemplo do profeta Jonas, que Deus disse: vá para a cidade de Nínive. E Jonas foi para a cidade de Tarso. Não teve sucesso. Deus preparou um grande peixe e ele desceu para o profundo do coração dos mares, nas maiores profundezas das águas. Lá, ele se lembrou de Deus e finalmente se voltou para Deus e clamou do fundo dos mares, no coração da terra. A história narra o fracasso da fuga de Jonas. E muitas vezes os homens fogem de Deus para se encontrarem com os prazeres da terra, contrários à vontade de Deus. Mas Deus disse: o tempo acabou. É tempo de se voltar para mim. É chegada a hora. É chegado o dia de me glorificar. É como Jesus Cristo andando naquele jumentinho e o povo cantava: Hosana Rei, Hosana Ra, é o filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ra, é o filho de Davi. A Bíblia diz que alguns judeus disse: fala para que eles se calem. E Jesus Cristo disse: se eles se calarem, as
pedras cantarão. É um tempo, amado, de você acordar, porque se você se calar, outros se levantarão. É um tempo da nação de adoradores se levantar e adorar a Deus com corpo, alma e espírito. Lembre-se que Deus procura aqueles que o adoram e o adore em espírito e em verdade. A vida eterna é para aquele galho que permanece na videira. Os milagres que Deus vai fazer é através desses galhos que permanecem na videira. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas se você ficar na videira, você vai ver grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Quero pedir a você, em nome de Jesus, compartilhe esta palavra com outras pessoas. Tem vidas precisando de ouvir essa palavra. Muitos poderão se achegar aos pés de Jesus. Mas eu preciso de você como um veículo de bênção, como um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar para abençoar outra vida. E peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like, nos abençoe com um comentário e muito obrigado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém.